É aqui mesmo, esse vídeo aqui? É. Pois é, Cardinô, já pensou uma história dessa? Você aí em casa prefere manteiga ou prefere margarina? Se a resposta é margarina, presta atenção aqui que a informação é importante para você. É que tem um vídeo circulando na internet que mostra um médico dizendo que a margarina é a mesma coisa que a sacola plástica. Que o elemento químico na composição diferencia os dois. Para você ter noção, a diferença entre a margarina e o saco plástico é apenas um carbono na sua estrutura molecular. Comer saco plástico ao invés de qualquer outra coisa. Será que isso, Você tá comendo isso é isso? verdade? Você comeu, meu amigo? Não é possível. Como assim? Não é, então? Tem noção? Não, você não tem noção, né, meu amor? Já se inscreveu no canal, jovem? Já apertou o sininho pra receber a notificação quando a gente lança vídeos novos? Tá perdendo tempo se não fez nada disso. Vai, agora. Vai, clica. Aqui. Ah, é nóis, vai. Pronto. Quase mais polêmica que mamilos. A margarina dá o que falar, né? Bom, faz bem? Faz mal? É plástico? Vamos começar esse papo com uma curiosidade. A margarina foi criada no século XIX em um concurso. A França, que é uma grande consumidora de manteiga, que eu amo, estava passando por uma crise econômica e foi criado um concurso pelo governo para o desenvolvimento de um produto que substituísse a manteiga e que tinha ficado muito cara. Não tinha ainda nenhuma preocupação com se o alimento ia ser saudável. A motivação era apenas o preço. Mas depois, quando os estudos mostraram que essas gorduras saturadas presentes na manteiga estavam ligadas a um aumento do risco de doenças do coração, né? Aquelas doenças cardiovasculares, como infarto, pressão alta, AVC, nutricionistas e pesquisadores começaram a recomendar que a manteiga fosse substituída pela margarina. Olha só, pasme, acreditando que fosse uma opção mais saudável. Só que não. A formulação original que ganhou o concurso passou por uma série de adaptações até chegar na que conhecemos hoje, que tem óleos na sua composição. Então, a principal diferença entre a margarina e a manteiga é que a margarina utiliza óleos vegetais, enquanto a manteiga, gordura animal. E qual é a diferença na prática? As gorduras e os óleos, eles são compostos principalmente por moléculas chamadas triacilgliceróis, uma mistura de glicerol com ácidos graxos. Você já fez algum exame para medir triglicérides? Então, são o mesmo tipo de molécula. Essas moléculas podem ser saturadas ou insaturadas. O nome saturado ou insaturado me diz qual é o tipo de ligação que eu tenho entre os átomos das moléculas. Quando a gente tem aqui, imagina que esses dois quadradinhos amarelos, eles são átomos de carbono. Quando a gente tem duas ligações... Quando a gente tem duas ligações entre eles, ou três ligações entre eles aqui no meio, a gente pode dizer que é uma ligação insaturada. Agora, quando eu tiver só uma ligação... Quando eu tiver só uma ligação, além de tudo, eu vou precisar que tenha mais moléculas ligando aqui em cima. Deixa eu colocar o carbono certo, gente. Desculpa. Pronto. Aí agora eu tenho só uma ligação aqui no meio. Essa é uma ligação saturada, porque o carbono tá ligado só aqui no meio por uma ligação só. Quando a maior parte dos ácidos graxos são saturados, a gente tem um produto sólido em temperatura ambiente e chamamos isso de gordura. Mas quando a gente tem mais ácidos graxos insaturados, a gente tem um produto líquido em temperatura ambiente e a gente chama isso de óleo. Lembrando que a temperatura ambiente padrão é considerada em média 25 graus. Não é a temperatura do verão do Brasil. Quando se diz popularmente que um produto tem gordura saturada, tem gordura insaturada, gordura trans, a gente está falando, na verdade, dos tais ácidos graxos presentes nesse produto. Então, uma vantagem da margarina é que ela vai apresentar menos gordura saturada do que a manteiga. Justamente por ser feita basicamente de óleo. Mas se o óleo é líquido em temperatura ambiente e a margarina é sólida, como é que faz? Para que a margarina tenha a mesma função da manteiga, ela precisa passar
por um processo que modifica a textura desses óleos, né? Para que o produto final se apresente com a textura parecida ao da manteiga. Inicialmente, o processo utilizado era a hidrogenação. Lembra da tal gordura hidrogenada? Que alcançava o objetivo, mas gerava as famosas gorduras trans, que estamos cansados de saber, que causam uma série de problemas de saúde? Aqui eu vou fazer um adendo para explicar, na verdade, o que significa uma gordura ser trans. As moléculas que têm as ligações duplas, lembra? Que são as insaturadas, elas podem ser cis ou trans. Quando ela é cis, os dois átomos iguais, o azul e o preto, estão do mesmo lado. Quando ela é trans, eles estão em lados opostos, então é só inverter o azul com o preto aqui. Isso pode parecer uma grande bobagem, afinal só trocou de lado, né? Mas faz toda a diferença em como o nosso corpo reconhece a molécula. É muito difícil de achar gordura trans na natureza. Então, o nosso corpo, ele não tá treinado para reconhecer gordura trans. Aí ele acaba tratando essa gordura insaturada como se fosse uma saturada. E isso é o que acaba aumentando o colesterol ruim. E conforme o tempo foi passando, os cientistas e nutricionistas foram percebendo que essas tais gorduras trans eram ruins para a saúde, o que fez com que toda a indústria de alimentos, né, se forçasse, né, a modificar os seus processos para não produzir mais essas gorduras. Por isso, atualmente, a maior parte das margarinas não possui gorduras trans, porque são fabricadas através de um novo processo chamado de interesterificação. Então agora, se você tiver uma margarina em casa, vai aí e olha lá no rótulo dela, que deve estar escrito igualzinho nesse aí que está aparecendo aí na tela. Esse processo novo não gera gordura trans, mas justamente por ser um processo relativamente novo, ainda não se sabe exatamente todos os possíveis efeitos na nossa saúde dessas novas gorduras geradas. Além disso, não tem nenhuma regulamentação sobre o consumo seguro e os fabricantes não são obrigados a incluir as gorduras interesterificadas no rótulo dos alimentos. Mas e que raios de diferença faz na nossa saúde? Qual é o tipo de gordura que a gente come? As gorduras saturadas, geralmente de origem animal, aumentam o nível de LDL, o chamado colesterol ruim, enquanto as gorduras insaturadas, encontradas nos óleos vegetais e nos peixes também, são famosas por diminuírem o colesterol ruim e algumas podem até aumentar o nível de HDL, que é o colesterol bom. Mas já as gorduras trans, além de aumentar o colesterol ruim, elas também fazem com que o colesterol bom diminua, elevando ainda mais os riscos de doenças cardiovasculares. E por isso ela é tão crucificada hoje em dia. E por último, não menos importante, temos a imagem aí na tela, dá uma olhada aí. Por que muitas pessoas acham que a margarina é plástico? A gente, na verdade, aqui tem um problema de dicionário. A margarina tem uma característica de ser quase sólida em temperatura ambiente e na temperatura do corpo dá aquela derretidinha na boca que a gente adora, sabe? Ai, meu Deus. Ou seja, uma pequena variação de temperatura, ela consegue facilmente passar desse estado quase sólido para o estado quase líquido, né? Isso é chamado de plasticidade. E eu vou ler então aqui a definição no dicionário. Plasticidade, substantivo feminino, qualidade de plástico, do que pode tomar ou receber diferentes formas pela moldação ou modelação. Ou seja, um material plástico é um material que eu consigo moldar na forma que eu quiser. Como esse material aqui, que é um plástico, né? E eu moldei uma forma e outra forma que eu quis. Por isso, muitas vezes, a gente lê que a margarina é uma gordura plástica, mas isso não significa que a margarina realmente seja um plástico. Não é a mesma coisa. Alguém ouviu esse nome uma vez e sem saber direito o que significava, e aí você já sabe, né? O telefone sem fio, sabe como é que é. Rola também um boato de que tem uma diferença de apenas um átomo entre a margarina e o plástico, tipo a sacolinha plástica, como vocês viram no começo do vídeo. E esse boato é velho. Esses médicos que propagam isso hoje em dia não são nem criativos, porque isso tá rolando desde 2001. E mesmo que isso fosse verdade, a água e a água oxigenada também só tem um átomo de diferença. E eu tenho certeza que você não sai por aí tomando água oxigenada de passar no cabelo pensando ser o mesmo que água. E nem vai parar de tomar água
Porque pensar, vai ter um átomo de diferença da água por oxigenada. pensar que é quase água oxigenada. Mas, pra tristeza dos conspiracionistas, não é verdade. A margarina é feita de óleos vegetais comestíveis. Nada tem a ver com plástico alterado e coisas do tipo. São moléculas completamente diferentes. Assim também como a manteiga não é formada por apenas uma substância, a margarina também não é. Ela é composta por principalmente um conjunto de ácidos graxos saturados e insaturados vindo dos óleos. E os plásticos também não são todos iguais. Existe polietileno, poliéster, polipropileno, poliestireno, poliamida, policarbonato, PVC e um monte de outros que nem dá pra falar aqui. Pra ficar fácil de visualizar isso, olha só essas duas fotos que estão na tela. Uma é um ácido graxo monoinsaturado, que é o ácido oleico, um dos ácidos possíveis de estar lá nos óleos vegetais. E o outro é o polietileno, que é o mesmo dos sacos plásticos lá da sacolinha do mercado. Viu como eles são diferentes? Não é somente por uma molécula, por um átomo. Também tem que levar em consideração a forma como esses átomos estão arranjados. Lembra que eu falei da ligação cis e trans? Tudo isso influencia. Então a margarina, ela tá longe de ser parecida com plástico. Tá, mas e aí? Qual que é o parecer final sobre as margarinas? Como já dizia Paracelso, o pai da farmácia, a diferença entre o remédio e o veneno está na quantidade. E de fato, a margarina não é nenhum remédio, né? Mas se for consumida em pequenas quantidades, esporadicamente, não vai gerar nenhum problema. Lembrando sempre que a alimentação é dependente do seu estilo de vida, né? Se você é sedentário, ativo, se alimenta bem, se alimenta mal, por aí vai. Então, para garantir no dia a dia, passa um azeitinho de oliva no pão, ó, que delícia! A gente tá falando isso porque a Flávia mandou, mas eu gosto mesmo é de manteiga. Esse roteiro maravilhoso só foi possível graças às nossas colaboradoras Flávia Barbosa e Natasha Mesacapo. Ficou alguma dúvida ainda do que a gente falou por aqui? Deixa um comentário que a gente responde. Já copiou o link para mandar o vídeo no grupo da família? Já deu seu like? Já apoiou o nosso projeto no Catarse? O link tá na descrição. Não esquece também de seguir a gente nas nossas redes sociais. Lá a gente não posta os vídeos, né? Mas a gente escreve textos, faz imagens, infográficos, coisas mais maravilhosas. Conteúdos exclusivos. Conta como é que é a vida de um cientista, as cagadas, as vitórias, os eureka, que a gente os nunca experimentos. Falou. Pois é, vai lá, segue a gente é legal, vai ficar da hora. Se você por acaso achou a gente na rua, por aí, vem falar com a gente gosta, é legal, pô. Dá um oi, a gente é legal, eu juro. Hoje uma guria me encontrou lá no metrô, gente. Vem dar oi pra gente que é legal, a gente tira foto. Pode dar oi que a gente é legal. E a gente não é cuzona, eu juro. Pois é, então é isso. É isso. Beijo. Tchau. Tchau. Porque são fabricadas através de um novo processo chamado de interesterificação. Interesterificação. Eita, que é isso? Vamos lá. Interesterificação. Interesterificação. Isso. É, parece que eu tô fazendo uma magia do Harry Potter, sabe? Interesterificação. Novo processo chamado de interesterificação. Interesterificação. Isso! Ha! Novo processo chamado de interesterificação. Uhul! In your face, rapaz!